Quantas orações você já fez hoje? Agora me diga, quantos agradecimentos? Talvez você esteja buscando uma resposta de Deus, uma mudança, um milagre. E talvez você já tenha tentado de tudo: jejum, oração, campanhas, louvores, vigílias. Mas continua com a sensação de que o céu está em silêncio. Só que há algo que poucas pessoas se dão conta. Às vezes, o que falta não é mais fé, mais oração, nem mais clamor. O que falta é gratidão. A verdade é que muitos de nós aprendemos a pedir, mas quase nunca aprendemos a agradecer. E não estou falando da gratidão superficial, que se diz da boca para fora quando algo dá certo. Estou falando daquela gratidão que brota mesmo quando tudo parece errado. Daquela que é viva, sincera e que vem do fundo da alma. Aquela que permanece mesmo quando as respostas ainda não chegaram. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Jesus, o nosso maior exemplo, sempre escolheu a gratidão antes de qualquer coisa. Um dos momentos mais lindos dessa prática está em João 11:41, quando ele está diante do túmulo de Lázaro. Jesus ainda não havia feito o milagre. O corpo já cheirava mal. A dor da perda ainda estava no ar. E mesmo assim, ele olha para o céu e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Perceba, Jesus agradeceu antes do milagre. Ele não esperou Lázaro sair da tumba para reconhecer a fidelidade do Pai. Ele agradeceu antes de ver. E é isso que poucos de nós conseguimos fazer. A maioria das pessoas só agradece quando as coisas vão bem, quando tudo dá certo, quando a oração é atendida. Mas Jesus nos ensina o oposto. A gratidão verdadeira não depende das circunstâncias. Ela é uma escolha de quem confia, mesmo sem entender. Ela é um ato de fé, um gesto de rendição. Um sinal de que você não depende das suas emoções para continuar reconhecendo o poder de Deus. Outro exemplo poderoso está em Lucas 9:16, na multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão faminta e 5 pães com 2 peixinhos nas mãos, Jesus faz algo extraordinário. Ele ergue os olhos e dá graças, agradece pelo pouco, e é esse pouco que, abençoado por sua gratidão, se transforma em alimento para milhares. A Bíblia diz que todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Você percebe? O milagre começou no momento em que Jesus agradeceu. Não foi depois que os alimentos se multiplicaram, mas antes, porque o céu responde a corações que sabem reconhecer a bênção, mesmo quando ela ainda parece pequena. A gratidão, nesse sentido, não é apenas uma resposta, é um gatilho espiritual. Ela ativa coisas que o simples clamor não move. E mais, ela revela o coração. Porque é fácil pedir, qualquer um pede, mas quem agradece é porque ainda carrega a humildade, ainda reconhece que não vive por merecimento, mas por graça. Talvez você esteja hoje, exatamente agora, diante de uma situação difícil, e tudo o que você quer é um sinal, uma virada, uma resposta. Mas o que Jesus está te ensinando através da palavra é que antes de querer receber, é preciso aprender a reconhecer o que já foi dado. A gratidão te posiciona, ela te coloca no lugar certo diante de Deus. Ela te lembra que, mesmo quando nada parece acontecer, Ele continua cuidando dos detalhes. Mesmo no silêncio, Ele está agindo. É por isso que, quando curou os 10 leprosos, em Lucas 17:11-19, Jesus ficou admirado ao ver que apenas um deles voltou para agradecer. 10 foram curados, 10 receberam o milagre, mas só um retornou para reconhecer. E Jesus pergunta: não foram 10 os que foram purificados? Onde estão os outros 9? Isso mostra que o céu observa. O céu presta atenção não só no que você pede, mas no que você reconhece. E tem mais, aquele único que voltou, além da cura física, recebeu algo ainda maior. Jesus diz a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Ou seja, além da cura externa, ele foi restaurado por dentro. A gratidão não só cura o corpo, ela cura a alma, ela salva, ela aproxima você do Pai. Outra cena tocante é na ceia. Em Mateus 26, 26, 27, momentos antes da crucificação, Jesus parte o pão e dá graças. Ele sabe que está prestes a ser traído. Ele sabe que vai ser preso, humilhado, torturado. Mesmo assim, ele agradece. Que tipo de amor é esse? Que tipo de entrega? Só alguém totalmente entregue ao plano do Pai é capaz de agradecer até mesmo pela dor que está por vir. E isso nos mostra que a gratidão é uma atitude de confiança absoluta. Quando você agradece mesmo no sofrimento, você está dizendo: Pai, eu não entendo, mas eu confio. A gratidão te aproxima de Deus porque ela quebra o orgulho. Quando você murmura, reclama, se revolta, você se afasta. Mas quando você agradece, mesmo em meio ao caos, você se conecta, você se alinha e o céu responde. Não com fórmulas mágicas ou promessas humanas, mas com paz, com direção, com consolo. Você já agradeceu hoje? Já olhou em volta e percebeu que, apesar de tudo, há motivos para levantar as mãos e dizer: obrigado, Senhor. Talvez você esteja vivendo dias escuros. Talvez você esteja cansado esperando uma resposta que nunca chega. Mas e se, no meio disso tudo, você começasse a agradecer? A gratidão pode não mudar a sua situação na hora, mas ela muda você. E quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a se mover também. Hoje, neste vídeo, você vai aprender 12 lições poderosas que Jesus nos ensinou com sua vida, suas palavras, seus milagres. Lições que mostram como a gratidão não é apenas uma virtude, é um estilo de vida, é uma arma espiritual, é um portal de revelação. Mas antes de começarmos essas lições, eu quero que você feche os olhos por um instante, respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, me ensina a ser grato. Essa é a disposição que abre o coração para o que o céu quer derramar. E eu te convido a permanecer até o fim deste vídeo, porque a última lição será a mais profunda. Vai tocar áreas do seu coração que talvez você tenha esquecido de cuidar. Porque Jesus não quer apenas te ensinar a agradecer. Ele quer te ensinar a enxergar. Antes de mergulharmos nas primeiras lições de Jesus sobre o poder da gratidão, eu quero te fazer um convite especial. Se esse conteúdo já está tocando o seu coração de alguma forma, se você sente que essas palavras estão alinhadas com o que Deus tem ministrado ao seu espírito, então se inscreve no canal agora. Assim você continua recebendo mensagens que edificam, fortalecem e aproximam você ainda mais da voz de Deus. Agora sim, vamos juntos para as primeiras lições que Jesus nos deixou. Lições que não são apenas conselhos, mas verdades eternas que podem transformar seu modo de ver a vida. A primeira lição que encontramos na caminhada de Jesus é esta: a gratidão é o solo onde os milagres germinam. Em momentos em que tudo parecia insuficiente, ele não se deixava dominar pelo medo ou pela ansiedade. Ele agia com fé e reconhecia o pouco como suficiente. Um exemplo claro disso está em João 6, na multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha diante de si uma multidão de milhares de pessoas famintas e em suas mãos apenas 5 pães e 2 peixes. Era pouco, quase nada, para a lógica humana. Mas ele não desprezou o que tinha. Ele não reclamou, nem perguntou por que tão pouco. Ele apenas ergueu os olhos ao céu e agradeceu. Agradeceu pelo pouco, como se fosse muito. E foi justamente nesse momento que o milagre começou. Jesus nos mostra que o céu não se move pela quantidade, mas pela fé. Que o céu não precisa de abundância para operar, mas de um coração grato. O texto diz: então Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam assentados. João 6, 11.
A multiplicação foi consequência da gratidão. E essa é uma chave que muitas vezes esquecemos. Não é quando temos tudo que devemos agradecer, é quando temos pouco, porque é no pouco que se esconde o poder da multiplicação divina. A gratidão prepara o ambiente para o céu se manifestar. Em seguida, encontramos a segunda lição profunda. A gratidão revela a profundidade da nossa cura interior. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos. 10 homens rejeitados, excluídos da sociedade, desesperados por restauração. Ao seguirem a orientação de Jesus, todos foram curados, mas apenas um voltou. Apenas um reconheceu. Apenas um entendeu que mais do que receber a bênção, era necessário reconhecer a fonte dela. Esse homem não apenas recebeu a cura física, ele foi transformado por dentro. Jesus olha para ele e diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17:19. Isso nos mostra que a gratidão vai além da cortesia ou da educação espiritual. Ela é um espelho da alma. Mostra quem realmente entendeu o valor do que recebeu. Mostra quem está de fato conectado com o coração de Deus. E, mais do que isso, nos ensina que nem todo milagre é completo se não vier acompanhado de reconhecimento. Muitas pessoas recebem bênçãos, mas poucas voltam para agradecer. Poucas reconhecem que aquilo que têm não veio do acaso, nem do esforço humano, mas das mãos do Pai. E é por isso que a gratidão cura, porque ela nos posiciona novamente diante de Deus como filhos que reconhecem o cuidado do Pai. E quando voltamos ao Pai com gratidão, Ele não apenas nos abençoa, Ele nos abraça. A terceira lição vem de um dos momentos mais íntimos de Jesus com os discípulos, a última ceia. Era o início do fim. Jesus sabia que a cruz estava próxima, sabia que seria traído, que sentiria dor, que enfrentaria o abandono. Mesmo assim, ele deu graças. O texto de Mateus 26:27 diz: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Você consegue imaginar isso? Saber que vai sofrer e ainda assim agradecer? Isso é mais do que resignação. É confiança. É rendição. É entender que a gratidão não depende da ausência de dor, mas da certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Jesus, ao agradecer naquele momento, nos ensinou que a gratidão verdadeira não se curva às circunstâncias. Ela permanece, ela resiste, ela atravessa o vale da sombra da morte com os olhos fixos no Pai. Isso nos mostra que a gratidão não é um sentimento, é uma decisão espiritual, uma postura, uma fé que permanece mesmo quando tudo dentro de nós grita o contrário. Talvez você esteja passando por um tempo de dor agora, talvez você esteja vivendo sua própria noite escura, mas mesmo assim, agradeça. Não porque está tudo bem, mas porque mesmo no caos, Deus continua sendo bom. E a bondade dele não muda conforme o que sentimos. A quarta lição é uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais ignoradas por muitos cristãos. Jesus nos ensina que a gratidão antecede o impossível. Em João 11, ele se encontra diante do túmulo de Lázaro. Marta está chorando, Maria está desolada, os amigos estão confusos. Tudo parece perdido. Lázaro já está morto há 4 dias, mas Jesus, com serenidade, se aproxima do túmulo, levanta os olhos ao céu e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41. Ele agradece antes do milagre, antes do morto levantar, antes da pedra ser removida, antes de qualquer sinal de mudança. Isso é fé em sua essência mais pura. Jesus não precisava de garantias. Ele sabia quem era o Pai. E porque confiava, ele agradeceu. Isso nos ensina que a gratidão é profética. Quando você agradece antes de ver, está dizendo ao mundo espiritual: eu creio mesmo sem ver. E isso muda tudo. Porque a fé que agradece antes é a fé que move o coração de Deus. Talvez o seu milagre esteja esperando apenas por uma postura diferente.
por uma oração que comece não com um pedido, mas com um obrigado. Talvez Deus esteja aguardando você reconhecer quem Ele é antes de mostrar o que Ele pode fazer. E quando esse reconhecimento acontece, algo se rompe, o céu se move, o impossível se dobra, a morte cede, o que estava parado começa a ressuscitar. A quinta lição que Jesus nos revela sobre a gratidão está profundamente ligada à humildade. Em muitas ocasiões, Jesus demonstrou que um coração quebrantado e grato é mais valioso do que um discurso bonito ou uma posição de destaque. Um dos exemplos mais tocantes é a história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Ela não disse nenhuma palavra, mas sua gratidão falou por ela. Enquanto os fariseus a julgavam, Jesus a acolheu. Ele enxergou naquela atitude um coração arrependido e profundamente grato por ter sido perdoado. Em Lucas 7,47, Jesus afirma: "Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama." Essa mulher nos ensina que a gratidão é uma expressão do reconhecimento da graça. Quem entende o quanto foi alcançado por Deus não vive cobrando, não vive exigindo mais. Vive rendido, vive em adoração, vive com o coração cheio, porque sabe que não merece, mas mesmo assim foi amado. E esse tipo de gratidão não pode ser forjado. Ele brota do fundo da alma e é por isso que toca o coração do Pai. A sexta lição aparece na postura de Jesus diante da natureza e da simplicidade. Ele frequentemente agradecia por coisas que muitas pessoas nem percebiam como dádivas. Em Mateus 11:25 ele diz: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos." Veja como Jesus encontra motivo para agradecer não apenas em milagres grandiosos, mas no modo como Deus escolhe agir, de forma simples, acessível, humilde. Ele reconhece que o Pai não age segundo a lógica humana, e isso para ele é motivo de gratidão. Essa lição é poderosa porque nos mostra que nem sempre aquilo que parece pequeno aos olhos humanos é pequeno aos olhos de Deus. Às vezes, aquilo que é ignorado pela maioria é exatamente onde está a revelação divina. Jesus nos mostra que devemos ser gratos até pelos processos que não entendemos, pelas demoras que frustram, pelas portas que se fecham, pelos caminhos que não fazem sentido, porque é nesses momentos que Deus está trabalhando em silêncio. E quando conseguimos agradecer mesmo assim, estamos dizendo: Pai, eu confio que o teu plano é melhor do que o meu entendimento. Esse tipo de gratidão não é rasa, ela exige rendição e por isso transforma. A sétima lição sobre a gratidão aparece quando Jesus lida com a natureza humana de querer reconhecimento. Em Marcos 10, Tiago e João pedem a Jesus para se assentarem ao seu lado na glória. Eles queriam posição, destaque, visibilidade. Mas Jesus os ensina que a verdadeira grandeza está em servir. Ele diz: qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Marcos 10, 43. A gratidão entra aqui como um antídoto contra o orgulho, porque quem é grato não vive em busca de aplausos, não se incomoda por não estar no centro. Quem é grato serve em silêncio, ama sem ser visto, oferece sem esperar retorno. Jesus vivia assim. Ele lavou os pés dos discípulos, ele tocou os rejeitados, ele acolheu os esquecidos e em nenhum momento reclamou de estar fazendo mais do que os outros. Pelo contrário, ele agradecia por poder servir. Isso nos mostra que a gratidão verdadeira está profundamente ligada ao contentamento. Quando você é grato pelo lugar que ocupa, pela missão que recebeu, pelo caminho que Deus te confiou,
mesmo que pareça pequeno, você está vivendo como Jesus, e esse tipo de vida tem peso eterno, porque Deus se alegra em quem reconhece o valor da simplicidade. A oitava lição é talvez uma das mais desafiadoras. Jesus nos mostra que a gratidão é uma arma contra a ansiedade. Em um dos momentos mais angustiantes de sua vida, no jardim do Getsêmani, ele se retirou para orar, profundamente abatido. Sabia que a cruz se aproximava. O suor se transformou em gotas de sangue. A dor emocional e espiritual era esmagadora e ainda assim, ele se levantou daquela oração com a alma fortalecida. Porque mesmo quando pediu que o cálice fosse afastado, terminou dizendo: "Seja feita a tua vontade." Lucas 22:42. Essa entrega é uma forma de gratidão. Gratidão pela vontade de Deus, ainda que ela doa. Gratidão por confiar no plano do Pai, mesmo que ele passe pela cruz. Jesus não se deixou dominar pelo medo do futuro. Ele se rendeu ao propósito. E isso nos ensina que quando estamos ansiosos, muitas vezes é porque esquecemos de agradecer pelo agora. Vivemos tentando controlar o que ainda não aconteceu, em vez de reconhecer o que Deus já está fazendo hoje. A gratidão é o antídoto espiritual da ansiedade. Quando você agradece, você se ancora no presente. Você enxerga os detalhes que a preocupação tenta esconder. Você respira fundo e diz: "Senhor, mesmo que eu não entenda, eu agradeço." E essa postura muda tudo. Ela traz paz, ela traz alívio, ela traz clareza, e ela faz você lembrar que, acima do medo, existe um Pai que cuida. Se você permaneceu até aqui, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo. São poucos os que ficam até o final, e isso mostra que Deus falou com você de forma especial. E continue aqui, porque ainda vamos falar das demais lições poderosas de Jesus. A nona lição que Jesus nos ensina sobre a gratidão está na forma como ele valoriza as pequenas ofertas. Em Marcos 12, observamos um episódio comovente. Uma viúva deposita apenas 2 pequenas moedas no gasofilácio. Era quase nada diante das grandes ofertas dos ricos. Mas Jesus, ao ver aquele gesto simples, se comove e declara: "Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no cofre." Marcos 12:43. Por quê? Porque ela deu com gratidão. Ela ofertou com o coração cheio, não com o bolso cheio. Isso nos ensina que para Deus o valor não está na quantia, mas na intenção. A gratidão expressa através da entrega é vista pelo céu como um ato de profunda adoração. Quantas vezes deixamos de agradecer porque achamos que temos pouco? Esquecemos que Deus olha o coração e não a aparência. Esquecemos que o pouco, quando oferecido com verdade, tem o poder de tocar os céus. Essa lição nos convida a olhar com outros olhos para nossas atitudes. Será que temos sido gratos até quando o que temos é mínimo? Será que sabemos ofertar nosso tempo, nossa atenção, nossas palavras e até nosso silêncio com um coração agradecido? A gratidão é generosa, mesmo na escassez. E quando entregamos com esse espírito, agradamos ao coração de Deus. A 10ª lição aparece de forma indireta, mas profundamente simbólica, no momento em que Jesus ressuscita. Em Lucas 24, 2 discípulos estão a caminho de Emaús, tristes, sem esperança, sem entender o que havia acontecido. Jesus se aproxima deles, caminha ao lado, conversa, mas eles não o reconhecem. Só depois de um gesto específico tudo muda. Jesus parte o pão diante deles e seus olhos se abrem. Eles percebem que é ele, e ele desaparece. Lucas 24, 30, 31. O que isso tem a ver com gratidão? Tudo. O partir do pão era um gesto de comunhão, e em toda a tradição judaica, esse gesto sempre vinha acompanhado de uma bênção, de um agradecimento a Deus. Aquela ação simples reacende a fé dos discípulos. Isso nos mostra que a gratidão tem o poder de abrir os olhos, de tirar o véu,
de restaurar a visão espiritual. Muitas vezes estamos como esses discípulos, caminhando com Jesus ao lado, mas sem perceber. E o que falta? Um momento de partir o pão. Um momento de parar, reconhecer, agradecer e dizer: Senhor, Tu estás aqui. A gratidão é o que nos faz ver o invisível. É o que nos desperta para perceber a presença de Deus nas pequenas coisas. Quando você começa a agradecer, seus olhos se abrem. Você começa a enxergar graça onde antes só via rotina. Começa a perceber milagres onde antes só via cansaço. Começa a sentir Deus em detalhes antes ignorados. E isso muda tudo, porque ver Deus transforma o caminho inteiro. A 11ª lição é profundamente prática e transformadora. Jesus nos ensina que a gratidão não é algo passivo, ela se manifesta em atitudes concretas. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, o Senhor entrega quantias diferentes a 3 servos. 2 deles administram com zelo, multiplicam, valorizam o que receberam. O terceiro, com medo e ingratidão, enterra o talento. O final da história é forte. Os que foram fiéis no pouco recebem mais. O que foi negligente perde até o que tinha. Essa lição é um chamado de alerta. Gratidão sem ação não é gratidão de verdade. Quantos talentos Deus já colocou nas suas mãos? Quantas bênçãos você recebeu que talvez hoje estejam enterradas por medo, por comodismo ou simplesmente por não valorizar? Ser grato é também se levantar e fazer. É cuidar do que Deus te deu. É desenvolver o dom, usar a oportunidade, servir com aquilo que Ele confiou a você. Jesus mostra que quando somos gratos na prática, o céu confia mais em nossas mãos. Mas quando desprezamos o que temos, fechamos as portas para o novo. Gratidão é movimento. É plantar, mesmo quando o solo parece duro. É agir com fé, mesmo quando os frutos ainda não aparecem. Porque Deus honra quem valoriza o que tem. E agora chegamos à 12ª e última lição, uma das mais profundas de todas. Jesus nos ensina que a gratidão é a essência da eternidade. Em Apocalipse 7:12, vemos uma multidão de anjos e salvos diante do trono dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Ação de graças. Gratidão. É isso que ecoa no céu. Isso é o que será cantado pela eternidade. E se a eternidade é marcada pela gratidão, o que nos impede de viver isso agora? Jesus veio ao mundo para nos reconectar ao Pai, e uma das maiores expressões dessa reconexão é o coração grato. A cruz, que foi o maior ato de amor da história, só faz sentido para quem tem gratidão. Quem entende o que Jesus fez, vive com reverência, com entrega, com adoração e com gratidão, porque tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que esperamos, vem dele. A última lição é clara. Quem é grato aqui está se preparando para viver no céu. A gratidão nos alinha com a eternidade, nos faz viver com os pés na terra, mas com o coração no trono de Deus. E essa postura muda tudo. Porque enquanto o mundo ensina a correr atrás de mais, Jesus nos chama a valorizar o agora, a reconhecer o que já foi dado, a viver em gratidão, hoje, amanhã e para sempre. Se essa mensagem falou com você, eu te convido agora a deixar sua entrega registrada nos comentários. Escreva: Senhor, me ensina a ter um coração grato. Essa simples frase pode parecer pequena, mas quando escrita com sinceridade, se torna uma oração, uma semente de transformação. Te convido a se inscrever nesse canal, não apenas como um gesto, mas como um passo de fé. Um compromisso com a sua jornada espiritual. E se você conhece alguém que precisa de uma palavra de conforto, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente a mensagem que essa pessoa precisava ouvir. E se esse vídeo falou com você hoje, os próximos podem ser respostas para os dias que ainda virão.
Que Deus continue te guiando, te despertando e te ensinando a viver com um coração cheio de gratidão. Até a próxima mensagem. Fique em paz.